Salve, salve militância! Estamos no ar com o primeiro episódio do Papo Socialista, que está de volta depois de algumas temporadas. Papo Socialista, que é o podcast oficial do PSB da Bahia, o Partido Socialista Brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas o assunto central é a comunicação que a esquerda tem feito para a sua militância e também para a sociedade. E a gente traz aqui para conversar com o nosso convidado. Primeiro vou apresentar o nosso parceiro aqui de entrevista, que é o jornalista Eduardo Tito, que vai entrevistar o convidado junto com a gente, que a gente vai anunciar já já. Salve, Tito! Fala, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nosso convidado aqui. Boa tarde, não só boa tarde, boa noite, bom dia, porque depende de quem vai estar assistindo, em que momento a pessoa vai estar assistindo. Em que lugar desse país e desse mundo vão estar assistindo, né? Já que graças à internet todo mundo assiste de qualquer lugar. E o nosso convidado é Yuri Almeida. Yuri, jornalista, ele é publicitário também, é professor, é especialista em redes sociais e vai falar aqui um pouco sobre campanhas políticas e comunicação em tempos de rede social digital, em tempos de avanço de extrema-direita, em tempos de governo de esquerda, passando aí por esse momento todo, passeando por essa situação toda. Bem-vindo, Yuri, uma alegria estar aqui com você no Papo Socialista. Alegria minha, Gabriel, Tito, bom estar aqui com vocês no Papo Socialista, batendo esse papo aqui para a gente ajudar a clarear algumas ideias, trazer alguns indicativos e boas práticas para a gente ter uma comunicação de esquerda efetiva nas redes sociais. E a pergunta que todos fazem, por que a extrema-direita tem avançado tão bem na comunicação? O que é que eles estão fazendo de tão bom que a esquerda tem ficado para trás? Gabriel, veja só, eu penso que o grande diferencial é de fato de mobilização. Se a gente for pegar os grandes momentos, né, da redemocratização brasileira, por exemplo, a gente vai ver que a esquerda teve um papel fundamental, a esquerda e a militância progressista. Se a gente for pensar a redemocratização, o processo de diretas, e depois o impeachment de Collor, né, a própria eleição depois de Lula, o primeiro presidente operário do país, depois a eleição de Dilma, a primeira mulher presidenta do país, a gente viu que a esquerda organizada, né, tinha grande força ao ponto de confrontar, Tito, a opinião da mídia. Né? Tinha aquela máxima de que o povo não é bobo, basta Rede Globo, da mídia golpista, aquela narrativa, e mesmo com isso, né, eu estou falando aí antes da internet, né, dessa popularização das redes, né, principalmente de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, que já é algo mais recente, a esquerda sempre jogou um papel muito grande. Porém, as práticas parece que ficaram estagnadas no tempo. Né? E não dá para a gente pensar hoje fazer uma comunicação em tempo de internet, achando que a gente vai colocar a Kombi numa praça, tocando Edson Gomes, vamos amigo Lute e distribuir panfleto, que isso vai funcionar. Não isso mais. Funcionou naquela época e vimos que deu resultado. Então, se você for pegar qual é os partidos de esquerda hoje, você pega os dados do TSE, eles são os maiores números de filiados. Né? A última pesquisa da Quest, por exemplo, aponta que quando perguntado à sociedade brasileira, o cidadão, 33% se identifica com um partido petista, com petista, um partido ali de esquerda. Então, temos gente, temos militância, né, no campo da esquerda, mas as práticas de mobilização e de ocupação das redes, elas são deficitárias. Por que isso acontece? Primeiro, parece que quando, né, na Bahia a gente vive 18 anos, né, 18 anos de uma gestão do governo do PT. Parece que a gente esquece da mobilização de rua, a gente esquece de saber de como ocupar esses espaços. As pessoas não estariam muito acomodadas nos cargos? Eu acredito que sim, até porque existe um processo muito complexo, né, que é a questão da cooptação. Então, Yuri ganha o processo eleitoral, eu tiro o Gabriel ali da rua, da UNE, da CUT, né, das instituições tradicionais em que a esquerda ocupou, para botar dentro do gabinete, aí eu perco o meu braço de mobilização. Né? E você tem um próprio processo, que aí é uma visão muito mais sociológica até do que da comunicação, de enfraquecimento das instituições. Então, por exemplo, se antes nos bairros periféricos você tinha uma presença muito grande das associações de moradores, do sindicato, agora são as igrejas evangélicas. E essas igrejas evangélicas, o princípio moral é muito mais ligado à direita do que necessariamente à esquerda. Até porque há hoje uma discussão muito forte, principalmente nesse ambiente digital, acerca dos costumes, né? E essa narrativa, infelizmente, o campo progressista tem perdido bastante aí essas batalhas. Mas, por outro lado, a gente vê isso tudo que você acabou de refletir aqui. Temos aí um conflito, né, com o governo progressista no poder,
a militância está ocupando cargos, uma grande parte delas, e principalmente a parte de mobilização. Sim. No entanto, a gente viveu recentemente, aí, nos últimos 6 anos, aí, um avanço da extrema-direita, começou ali no golpe da presidente Dilma e se consolidou e se cristalizou durante o governo de Jair Bolsonaro. E vimos essa ideologia mais voltada, até pobre, com todo respeito, não estou ofendendo aqui ninguém, mas até gente de classes menos favorecidas apoiando o neoliberalismo, que é uma coisa muito controversa, já que o neoliberalismo é cada um por si e o governo por ninguém, né? E como é que essa turma conseguiu colocar o cara ali que ganha salário mínimo, por exemplo? Vou citar um exemplo muito simples. Um cara que ganha salário mínimo a defender privatizações, a defender o fim da universidade pública. Como é que eles conseguiram essa mágica, principalmente utilizando a rede social? Eu acho que a grande sacada, o grande êxito da extrema-direita foi de pautar a ideia da meritocracia. Porque quando você coloca a meritocracia como razão para todos os problemas sociais, deixa de ser um problema estrutural do capitalismo para ser um problema do indivíduo. E todo mundo acredita que vai poder chegar lá. Então, se eu me esforçar, eu consigo. Mas, existem condições materiais de acesso à educação, de acesso à tecnologia, que torna o jogo desnivelado, né? Por mais que você... Então, você vai falar assim que o cidadão hoje que roda 8 horas de Uber, ele não está se esforçando, mas ele não tem um padrão de vida equivalente a essas 8 horas de trabalho, né? Dedicadas ali, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito trabalhista. Então, durante muito tempo, eu acho que é um erro também grande da esquerda, Gabriel Tito, é de achar que tudo é economia, que a decisão do voto é uma análise meramente econômica. Se minha vida melhorou, voto no candidato. Se está ruim, não voto no candidato. Não é assim. A própria eleição do Bolsonaro, e o que esteve em debate no último pleito de 2022, foi uma questão muito mais moral do que econômica. Sim. Né? E quando eu falo moral, a gente tem que considerar, por exemplo, o voto dos negros da periferia evangélicos. Isso muda completamente o jogo. A identificação que Bolsonaro conseguiu gerar para si, de mobilizar o ódio, né, de mobilizar os excluídos, do pobre branco da região sul e sudeste. Porque se você pega o mapa de votação, você vai ver que Lula conseguiu uma votação expressiva no Nordeste e Bolsonaro conseguiu avançar nessas áreas de bolsões de pobreza, né, em que as pessoas chegaram aqui com seus sobrenomes italianos, alemães, polacos, e de repente não tem aquele padrão de vida, né? Uhum. Então, eu acho que quando a extrema-direita consegue transformar a narrativa da meritocracia como um princípio para você olhar para a sua própria vida, você oculta as estruturas de poder, de dominância do capitalismo e coloca a responsabilidade da falta de sucesso apenas no indivíduo. E aí você tem essa capacidade de usar o ódio para mobilizar, usar, né, a questão da falta de preparo, da falta do preconceito, né? Então, e aí entra um pouco na questão do próprio racismo estrutural, que agora, né, Bolsonaro mobilizou, não no sentido do racismo étnico, racial, da cor da pele, mas a questão da xenofobia por região, né, em que o Nordeste foi o grande responsável pelas mazelas do país, assim como esse debate, por exemplo, na Europa, acontece agora, a gente vê com os imigrantes, né? O imigrante que chega, que toma emprego, que causa todos os problemas e transtornos sociais que uma sociedade enfrenta. Então, Lula, ele fala muito de colocar o pobre no orçamento, fazer essa política social. Sim. Como, então, explicar para esse pobre? Como se comunicar com esse pobre, né? Esse debate entre a meritocracia, que só você sozinho você não vai conseguir diante dessa sociedade que a gente tem, né? E a questão da economia, que de fato muita gente fala que, olha, se a economia não vai bem, o governo não vai bem. Sim. Então, como é que o governo pode fazer essa comunicação furada essa bolha? Tito, aí eu acho que tem uma narrativa que Lula pregou na campanha e ela para a campanha funcionou. E aí a gente, apesar de algumas teses aí falar que o brasileiro não tem memória, isso não é verdade. Boa parte dos votos de Lula nessa última eleição, elas foram frutos do bom mandato que Lula teve nas suas 2 gestões, que foi crescimento econômico, acesso a lazer, o pobre andar de avião, o filho do pedreiro virar doutor, né, de comprar o seu primeiro carro. Quantas pessoas no governo Lula não compraram o seu primeiro imóvel, o seu primeiro carro, o primeiro filho de uma faculdade, né, universidade, mestrado, doutorado, tal. Beleza. A gente tem essa memória. A primeira gestão de Lula foi boa, ele saiu bem aprovado, conseguiu se reeleger com uma folga considerável, conseguiu fazer a sucessora, né?
Agora, a narrativa, se vocês forem lembrar, do processo eleitoral foi uma promessa básica que diz respeito ao acesso a bens de consumo. Picanha e cerveja. Picanha e cerveja. Temos 2 anos e alguns meses de governo que não tem nem picanha nem cerveja. Não estou aqui desconsiderando a questão econômica, né? Mas é um discurso moral. É um discurso que fala assim, opa, eu vou ter a chance que eu tive com o Lula no primeiro mandato e essa promessa não conseguiu ser efetivada até o momento, né? O governo, durante muito tempo, na sua escolha da comunicação, fez uma comunicação que eu costumo brincar, Tito, de que o Paulo Pimenta, o secretário de comunicação, ele fazia o D de defesa do governo. Então, não se buscava o diálogo. Agora, com o ministro Sidônio Palmeira, já se percebe que começa a ter um governo federal preocupado com o diálogo com as pessoas. E um governo federal, de um país continental como o Brasil, ele precisa conversar com as pessoas. Era aí que eu queria entrar. O Sidônio, ele assumiu recentemente, agora no início desse ano, a pasta da comunicação do governo e esperava-se dele justamente a reversão dos números de rejeição da administração do presidente Lula. Houve uma pequena melhora, né? Ele conseguiu estancar esse sangramento, vamos dizer assim, que estava ocorrendo com o governo. E, por outro lado, ele tem algumas ferramentas interessantes que ele pode trabalhar, que, a meu ver, o Paulo Pimenta não conseguiu vender bem, empacotar para a sociedade. O Brasil vive na era do quase pleno emprego. A taxa de desemprego é de 6,6%, é a menor da história, né? A gente tem acompanhado aí os índices, desde que se mede o desemprego no Brasil, nunca antes na história do país, como diz o próprio presidente, houve uma taxa de desemprego tão baixa. Mas, em contraponto a isso, já que a gente está falando de disputa de narrativas, há nos subterrâneos da internet uma máxima de que o emprego não presta e que estão demonizando agora a CLT, e que as pessoas têm que ser empreendedoras e que não tem qualidade de vida. É um discurso anacrônico, pois as mesmas pessoas que falam que precisa ter qualidade de vida e que a CLT é um demônio, classificam como instrumento de quebrar o país o fim da escala 6-1. Olha como os discursos se misturam. Como é que você acredita que o governo pode permear a mente das pessoas através do mecanismo principal hoje de comunicação, que é a rede social? A gente estava conversando mais cedo aqui no bastidor, que o WhatsApp é uma ferramenta de disseminação de informação e desinformação também. Mas como é que o governo pode ocupar essas mentes e corações com desempenhos bons? Nunca vendeu tanto carro como está se vendendo no ano de 2025. Por exemplo, os estados do Nordeste têm tido um aumento. Um dos estados do Nordeste tem um aumento de 30% na venda de carro em comparação com 2024. Está vendendo um Kwid a R$80 mil, né? Pois é. O desemprego em baixa. Sim. A indústria do Brasil saltou, hoje a 25ª do mundo. E como é que não transforma isso em ativo? Onde é que o governo está se passando? Eu vou lembrar aqui, em março de 2023, a gente fez uma consultoria para um determinado ministro, que eu vou me reservar aqui do nome, mas a gente tinha identificado, a gente foi olhar uma coisa e descobriu outra, né? Comparando algumas ações de ministérios, a gente descobriu que lá em março, o programa Pé de Meia, ele rendeu para o ministro Camilo Santana, ministro da Educação à época, um dos maiores engajamentos das redes, um dos maiores sentimentos positivos entre todos os projetos iniciais do governo Lula. Quando é que o programa Pé de Meia virou produto de comunicação? Agora, com o Sidônio, que foi uma grande campanha nacional, o Lula foi a fazer pronunciamento, agora que você tem investimento, não veja que lá atrás você tinha dado informação de que esse projeto Pé de Meia, o programa Pé de Meia, era muito bem visto pela sociedade, a gente ainda brincou com o ministro na época assim, cria um Pé de Meia aí no seu ministério, porque isso funciona. Aí você pega, por exemplo, agora a pesquisa recente, do finalzinho de março, da Coest. Ele apontou que a pergunta era, como você se informa sobre política? 37% das pessoas responderam pela televisão, 36% pelo WhatsApp. Veja só, 37% televisão, 36% WhatsApp. Onde é que está o orçamento bruto pesado do Estado? Está na televisão. Agora é que se começou a investir nas redes sociais, né, em anúncio, em mídia paga, porque a gente sabe que o algoritmo ele é treinado para favorecer o discurso de direita. Isso é provado por A mais B. Então, a gente já está fazendo a disputa de narrativa num cenário de rede onde o algoritmo pesa ou é parcial para um lado. Então, a esquerda precisa remar sempre mais. Já é mais um passivo aí. Já é mais um passivo. Então, como é que você consegue contornar isso? Com investimento. O governo federal tem uma verba destinada a impulsionamento.
Aí você pega um outro resultado da pesquisa que pergunta, você já foi impactado pelo WhatsApp do governo federal? Apenas 1%. 1% da sociedade brasileira recebeu alguma informação do governo federal, desses todos os programas que você falou, crescimento de emprego, crescimento de indústria, produção de carro, 1%. Aí eu pergunto, o governo federal hoje não é usar o dado, né, público para fazer publicidade pessoal de A e B, mas você consegue conversar com as pessoas. Então, você imagina que você tem ali, por exemplo, a base de dados do Bolsa Família. Você consegue diariamente fazer um disparo pelo WhatsApp, dando alguma dica de fazer uma compostagem doméstica, do hábitos saudáveis alimentares. Você tem, por exemplo, a base de dados do Minha Casa Minha Vida. As pessoas fazem os cursos ali de capacitação, o geladinho gourmet, o cabeleireiro, tal. Você não consegue 5 dicas para você fazer o geladinho gourmet mais gostoso? É participar da narrativa, porque todo dia, por uma questão de trabalho, eu participo de diversos grupos bolsonaristas e todo dia tem mensagem de grupos bolsonaristas ou desconstruindo o presidente Lula, ou reforçando a imagem de Bolsonaro, ou trazendo um dado comparativo, olha, Bolsonaro no cenário era X e era melhor do que Lula, que era Y. Aí eu pergunto, quantos nós aqui que estamos assistindo agora recebeu, nos últimos 30 dias, uma mensagem do WhatsApp do governo federal? Foi impactado por um anúncio. E foi bom você tocar nesse assunto, que eu peguei recentemente informações relacionadas a exatamente a avaliação do presidente da República. Uhum. O Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, que é o que acontece agora com o Lula, ele chegou a 64% de rejeição dentro dessas pesquisas que são elaboradas para medir a opinião pública. O Lula nem perto disso passou. Uhum. E se faz um cavalo de batalha muito grande. Os analistas também, de plantão, jornalistas, o pessoal que trabalha aí no jornalismo de política, acrescenta que o governo do Lula 3 não tem marca, que é um governo que é um reflexo do passado, que é um metaverso do que aconteceu nos 2 primeiros mandatos do presidente. E você acha que é possível criar-se uma marca nova para o presidente Lula? Claro que o presidente já está com a idade avançada, o que não o limita de ser presidente da República, né? Até porque o presidente dos Estados Unidos também tem a mesma idade do nosso presidente aqui. Mas como ele se posicionar para essa nova opinião pública que está chegando, a conhecida aí geração Z? Eu acrescento. Sim, vai, Tito. Dá para associar a pessoa do Lula, o símbolo que é Lula, e o governo ao mesmo tempo, ou teria que ser uma comunicação diferenciada? Bom, acho que a primeira perspectiva, Tito, Gabriel, é a gente reconhecer que depois das redes sociais, as pessoas são maiores do que as instituições. Então, hoje, Lula ele é muito maior do que a própria imagem do governo federal. E Lula não precisa de uma boa avaliação do governo federal para ser eleito. Prova que as 3 eleições dele foi muito mais pelo mérito dele enquanto líder, enquanto, né, uma liderança política, digamos, o CPF Lula, do que necessariamente o CNPJ, governo federal. Foi assim que ele se elegeu 2 vezes e conseguiu se eleger e eleger Dilma à época, né? E Dilma depois, mesmo tendo um governo com aprovação razoável, não conseguiu findar o mandato, né? Então, veja, do ponto de vista legal, o governo federal precisa comunicar as coisas do governo federal, entrar naquela questão da impessoalidade, né? Isso é importante a gente frisar. Agora, tendo em mente esse princípio de que a pessoa Lula é maior do que a instituição do governo federal, Tito, a gente tem que começar a perceber quais são as imagens que são associadas a Lula, né? E também fazer algumas autocríticas. O presidente falou algumas besteiras. As comunicações de projetos importantes para o país foram feitas de uma forma atravessada, equivocada. A gente tem um fenômeno que a gente não pode negar, né, e parar com esse negacionismo, né, de que a extrema-direita, tudo é robô, tudo é bot, não existe as pessoas sim. A extrema-direita, 32% do eleitorado se declara de direita. 8% se identifica como bolsonarista. O próprio resultado da eleição mostra que... Poxa, a eleição polarizada. E Tito, aí a Gabriel pergunta, dá para criar uma marca em 1 ano e 2 meses? Eu acredito que não dá. E mesmo que se crie, isso não vai ser determinante para o processo eleitoral. Por quê? Nós vamos chegar nessa eleição de 2026, talvez, a única na história, que a gente vai chegar com a decisão de voto já definida, praticamente. Uhum. Porque tudo que vai se falar negativo de Lula não vai atingir quem é o eleitor fiel de Lula e vice-versa também, né? Ok que Bolsonaro hoje está inelegível, mas existe ali uma influência do Bolsonaro. Mas você acredita que, como você falou,
há um terço da população que se identifica com a direita, outro terço se identifica com Lula e com a esquerda, e outro terço fica no meio. No meio. Esse do meio, você acredita que a sensação da qualidade de vida e a comparação entre um governo e outro é que serão determinantes para poder pesar na decisão do... Se a gente for lembrar aqui, né, apesar da nossa idade avançada aqui, a gente vai lembrar que naquelas nossas aulas lá de faculdade de jornalismo, tinha aquela teoria da espiral do silêncio, né, que o que é que vai dizer basicamente, resumo aqui para a turma que nos assiste, de que a gente sempre tende a analisar o clima de opinião de um tema polêmico antes de tomar a nossa própria decisão. Então, como são dois extremos bem polarizados, a turma de Lula vai fazer o barulho, a turma de Bolsonaro vai fazer o barulho, quem conseguir fazer mais barulho, esse meiozinho, né, esse um terço aí que está na beira, ele vai pular para um lado ou para o outro. E serão elementos muito mais emocionais do que racionais. Eu não acredito, Gabriel, que vai ser do ponto de vista muito racional. Tipo, com Lula meu salário era R$1.000, com Bolsonaro era 800, logo eu vou votar em Lula. Mas é emoção. Né? E aí a gente tem a sorte de ter um profissional como Sidônio que sabe mobilizar esse sentimento de emoção positiva. Né? Então, eu acredito que esse pode ser o grande trunfo de Lula, em trazer, poxa, esse Brasil que já deu certo, esse Brasil que já sorriu, esse Brasil que já foi feliz, até para empolgar a própria militância. Né? Porque a gente está falando aqui dentro de um canal de militância de esquerda, a gente sabe que boa parte da mobilização da esquerda ela parte a partir de um sentimento. De um sentimento de mobilização, de uma luta. O que é que vai estar em jogo em 2026? Mais uma vez, a democracia contra a barbárie. Sim. Mas... Olha, a gente está falando aqui muito do executivo, mas eu quero levar essa conversa também para o legislativo. O voto de deputado ele não é muito levado em conta, sobretudo quando estamos a 1 ano e meio das eleições. Né? Mas ele influencia muito no que a gente vive no dia a dia, no cotidiano. Vídeo que o Congresso Nacional tem feito aí muita chantagem, sobretudo com o próprio governo, e ameaça nas votações, trava o país quando quer travar, aquele sentimento corporativo entre os deputados para poder pautarem, sobretudo, os interesses deles. Né? A gente sabe que muitos deputados são eleitos pelo voto da estrutura, emendas, dinheiro, orçamento secreto, vários mecanismos. No entanto, há também ainda, embora os pragmáticos digam que isso está fora de moda, que é o voto de opinião. E a própria direita mostra isso para a gente, né? Que há um voto de opinião. Só que eles casaram um dispositivo chamado tráfego pago mais voto de opinião. E aí dá em votações exuberantes para parlamentares de extrema-direita. A gente viu isso com a Carla Zambelli, com o próprio Eduardo Bolsonaro, e muitos outros. E vimos também do nosso lado que o próprio Guilherme Boulos foi o deputado mais votado de São Paulo, desbancando lá a extrema-direita. Como é que você acha que esses mecanismos digitais podem ajudar com que a gente forme um Congresso Nacional melhor, embora poucos acreditem, do que esse que está aí? Bom, eu penso que, primeiro, a gente reconhecer de que nesse cenário que nós falamos aqui, né, do algoritmo viciado tendendo a favorecer os conteúdos de extrema-direita, não há um outro caminho para a esquerda que não seja investimento em tráfego pago. Até para burlar o algoritmo, até para chegar nas pessoas. E também acrescento aqui, produção de conteúdo, que a esquerda produz pouco. Sim, com certeza. Mas vamos lá, né, do tráfego pago, como é que isso pode funcionar? Primeiro, quais são os princípios ou quais são as vertentes que explicam a votação de voto no Legislativo? Você falou bem, né, o voto da estrutura, as emendas, e aí a gente sabe, né, que nos bastidores da política diz que o que elege deputados são os prefeitos e os vereadores, porque no final do dia é quem está ali na cidade defendendo, né, de comunidade em comunidade, né, Tito? Depois a gente tem, né, o voto da opinião, que é, como você bem pontuou, onde justamente a esquerda consegue se sobressair e a direita também ocupou esse espaço, porque também ficou um espaço vago. Na política não sabe que não tem espaço vago. E você vai ter uma eleição ou outra, sempre um deputado, um parlamentar, o outside, né? Foi o Tiririca, o senador Cleitinho e por aí vai, essa galera que surge meio que antissistema, meio que com um voto de contestação, que também consegue agregar. A gente tem aqui na Bahia também algum desses exemplos.
Mas se a gente consegue compreender que, por exemplo, o parlamentar hoje que tem um mandato, ele tem dentro do seu, né, da sua estrutura ali de gabinete, da sua estrutura de verba, a possibilidade de utilizar esse recurso, que é um dinheiro legal, deixado para isso, para fazer a comunicação. Só que muitas vezes, Gabriel, a gente percebe que o pessoal acaba investindo no boletim do mandato. As pessoas não vão ler aquilo, as pessoas, né, muitas vezes não vão ter acesso ao deputado até Brasília, e é muito mais barato e efetivo e até você consegue medir a sua efetividade de comunicação se você consegue direcionar um tráfego pago. Imagina que um deputado X, tu tem uma emenda destinada ali à construção de, 500 mil para a construção de uma unidade de saúde numa região X. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai botar lá o outdoor, ele vai dar entrevista na rádio, vai ter a matéria ali no blog. Ficou o quê mesmo? Porque o outdoor a gente sabe que a retenção é baixíssima. No blog o cara está lendo 300 notícias, entre elas o que ele vai compartilhar, infelizmente, vai ser a notícia de um acidente que tenha, ou nota de pesar. Mas ali na rede você tem a possibilidade de aparecer. Embora ele não deva deixar de fazer o... Não deva deixar de fazer, né? Mas eu falo assim, em termos de efetividade, até para você aferir, acaba sendo mais eficiente, mais barato e você consegue ocupar esses espaços. Se você pega, por exemplo, as pesquisas recentes de efetividade, de engajamento nas redes, de parlamentar, por exemplo, você vai ter ali da esquerda a Erika Hilton ali se destacando por uma pauta de opinião, que é a escala 6x1, que mobiliza o Brasil inteiro. Mobilizou de A a Z, né? Mobilizou de A a Z. Então você teve, por exemplo, Lides da Mata também com aquela questão lá da CPMI, da fake news também, que mobilizou. Então veja que a gente consegue, enquanto esquerda, liderar esses movimentos de opinião, mas não consegue converter isso no voto. Justamente porque as nossas ações ficam presas no que a gente vai falar das bolhas, né? Da mesma forma que a direita consegue mobilizar, mas mobilizar também dentro de uma bolha, né? Porque dificilmente você de esquerda aí você vai ver muito no WhatsApp, talvez, esses discursos anti-vacina, você não vai receber um anúncio disso porque o próprio objetivo da extrema-direita também é conversar com os convertidos. Eles não vão disputar o diálogo, o discurso público, porque sabe que muitos dos argumentos não vão passar, né? Interessante que você falou de mobilização. Décadas passadas, todo mundo aqui fazia parte desse período, a esquerda dava um banho de mobilização. Sim. A gente não tinha essa comunicação, essa forma fácil de se comunicar. Hoje, dentro do Congresso, é muito claro que a extrema-direita ela é fortemente organizada e mobilizada. Recentemente, a gente sofreu um baque muito grande do ponto de vista da comunicação com aquele vídeo de Nicolas Ferreira, né, tratando da situação do PIX, o preço daquela medida do PIX. O governo foi lá e retrocedeu. Foi uma derrota para o governo. Mas existe até esse debate se o governo venceu ou não, retrocedendo. Falta à esquerda, por exemplo, figuras como o Nicolas Ferreira da vida. Tínhamos o Janones, que lançou até um livro ensinando como fazer essa guerrilha digital. Que é forte ainda é forte. O que é que falta para a esquerda? Potencializar essas figuras, como por exemplo, a gente tem lá o pastor Henrique Sim. Né, que pode ser muito bem aproveitado dentro do discurso da igreja, que a igreja tem um discurso muito forte contra as ações do governo. Então, o que está faltando de fato para a igreja, ou para a igreja não, para o governo, para a esquerda no geral? Encontrar essas figuras, unir essas figuras, fazer a velha mobilização e partir para a comunicação. Tito, falta à esquerda ler o livro do Lenin, quando ele vai falar da Revolução Russa em 1917, em que ele considera que a imprensa é um instrumento fundamental para a Revolução. Aí eu lhe pergunto, tivemos 8 anos de Lula, 6 de Dilma, qual foi o grande meio de comunicação que a esquerda criou? Nacional. Tivemos tentativas, você pode considerar a revista Fórum, o 247, TVT, mas o que de fato orgânico? Você tem 18 anos do PT na Bahia. O que é que nós temos de estrutura de comunicação à esquerda ou progressista no Estado? Zero. Não tem. Na Bahia é zero. Então, parte do problema que a esquerda enfrenta com a mídia é culpa da própria esquerda. Sim. Que tem as condições de fazer o debate, que tem as condições de se produzir, de se organizar, e não faz. E se você pega as concessões dadas da redemocratização para cá, as oligarquias todas têm suas concessões aí, vide quem tem mandato, ou quem já teve mandato, de direita ou de centro, e faça a mineração de quem tem algum meio de comunicação, uma rádio, um sistema até de comunicação, uma afiliada de TV, e você não vê
nenhuma central sindical, por exemplo, não tem nenhuma TV. Tem. Né? E os processos as experiências que existem, Gabriel, são todas para falar de vaidade de dirigente sindical. Você não tem uma comunicação de uma entidade sindical, de um partido discutindo a sociedade. Então também assim, veja, eu tô lá, sou Dona Maria, sou O Papo José. Socialista está querendo furar essa bolha aí. Estamos aqui para isso. Mas você não vê, por exemplo, na comunicação de um sindicato se discutir o tema da sociedade. E aí eu não quero fazer também autopromoção do dirigente A, do dirigente B. Então, a esquerda erra muito em não compreender o que Lênin já ensinou lá em 1917. Isso que eu falo, Tito, existem excelentes profissionais na esquerda, existem diversos pensadores. Se você for pegar a turma que produz sobre comunicação, quase todos são ligados à esquerda, uma visão progressista. Então, tem gente, tem conhecimento, tem conteúdo. O que falta é a esquerda, e que tem a capacidade de decidir, Gabriel, chamar para si essa responsabilidade e entender o papel fundamental que a comunicação tem para a democracia. A gente já está perto aqui de encerrar nosso bate-papo, mas vou fazer uma provocação. Vamos lá. Essa questão de humanizar, sobretudo os políticos, aí humanizar demais as redes sociais, dancinha para lá, pulinho para cá e tal, é positivo, é negativo ou tem que ter na medida certa? Bom, você tem que respeitar a gramática de cada rede, né? Então, por exemplo, o meu parlamentar tem que dançar? Não necessariamente. Mas eu vi um determinado candidato a prefeito à esquerda, que o texto foi muito bom, inclusive, aqui da Bahia, de uma campanha lá em Vitória da Conquista, o Aldenor, que ele falou, olha, eu não sou bom de dança, mas eu tenho um jogo de cintura para enfrentar os problemas da cidade. Então, pegou a narrativa da dança, dos memes do TikTok e adaptou para a realidade dele. Até porque todo mundo gosta das coisas autênticas, né? Uhum. Então, não adianta também aparecer Yuri, Gabriel e Tito dançando, porque somos ruins, né? Porque Gabriel ainda dança melhor que a gente, né, Tito? Mas não vai soar verdadeiro. Agora, é preciso sim se reconhecer as gramáticas. Não dá também para, por exemplo, se você tem uma limitação da ferramenta de um vídeo de 30 segundos, você postar um vídeo de 10 minutos na saudação, bom dia, companheiros e companheiras, porque isso não vai. Eu já vi Central Sindical fazendo isso. Não vai. Né? Transmitindo live para uma pessoa. Não vai. Então não dá para você, num debate de vereador, estar discutindo a questão da paz na Palestina, como a gente vê alguns partidos de esquerda fazendo esse tipo de debate. Não é o momento, não é o local. Então a gente precisa reconhecer de que as redes sociais elas são diferentes. A gente está concedendo, por exemplo, entrevista aqui no podcast, é diferente da deputada estar fazendo um pronunciamento no plenário, é totalmente diferente. É respeitar os ambientes, respeitar a gramática, porque a gente precisa se adequar ao conteúdo. Porque a gente sabe, né, estamos falando aqui desse termo, algoritmo, então ele vai definir para bem ou para mal. Então, por exemplo, no lugar daquela foto, jogador de barreira, né, todo mundo pousadinho, uma selfie funciona, comunica, vai mexer vai agradar as vaidades de quem estava presente, vai comunicar, vai dizer para que foi a reunião. Isso é o que o algoritmo quer ver, até porque, Gabriel, Tito, nenhum de nós aqui, nenhum de vocês que estão nos assistindo, ninguém criou aqui rede social para seguir político. Então, a política ela é estranha às redes sociais, né? Então, a gente precisa da política se adequar a essas narrativas e também entregar um pouco do que as pessoas desejam. É isso aí, Tito. Para aquele time de guerra, então, para a esquerda, para ela entender que a rede social, existe um momento em que é uma comunicação saudável, existe um momento que é guerra mesmo? Sim, falta isso. E aí volta aquilo que a gente falou, né? Se a gente consegue compreender o papel estratégico que a comunicação tem, e a comunicação a gente pode colocar dentro, né, as redes sociais, esses comandos eles vão ser startados na hora que precisam. É isso aí, olha. O papo tá bom, como dizia Jô Soares. Uma pena que terminou aqui. Mas a gente vai tentar trazer o Yuri em novas oportunidades aqui no Papo Socialista, porque é sempre muito bom. E da próxima vez a gente vai tentar fazer ao vivo para poder haver uma interação com o público, porque eu sei que um cara como o Yuri, há milhares e milhares de perguntas a serem feitas em busca de algumas soluções. E quero que você marque aí um joinha se você gostou desse conteúdo, ative as notificações do nosso canal, compartilhe esse conteúdo, enviando o link para outras pessoas, porque essa entrevista, modéstia à parte, é quase um manual aí da gente melhorar o nosso desempenho nas redes sociais. Yuri, muito obrigado pela sua participação, obrigado também a Tito, que fez aqui o contraponto aqui na entrevista com a gente, e sinta-se à vontade para voltar quando quiser aqui.
Eu agradeço, Gabriel, Tito, obrigado pelo papo, sempre bom estar com vocês, sempre bom estar em canais como esse, que a gente tem a possibilidade de discutir de uma forma mais verdadeira, mais transparente. Esses assuntos são muito importantes para a gente que atua no marketing político, que atua na academia. E aí, vai reforçar aqui o convite, né? O pedido, na verdade, da importância que você tem com se engajar com os canais. Então, pega esse link aqui agora, joga no seu grupo do WhatsApp, manda até para o grupo da família também. Né? Porque também, assim, muitas vezes fala, eu vou contar só o final dessa história, Gabriel, para resumir. A gente estava, às vezes, tendo uma reunião com a direção nacional de um partido aí à esquerda, que você deve imaginar qual é, e o determinado dirigente nacional falou, mas a comunicação não chega no grupo da família. Eu falei, você está no grupo da família, cidadão? Não, eu saí porque só tinha bolsonarista. Então, né, se a pessoa que está no grupo da família, que poderia fazer a comunicação, não está fazendo, não é a assessoria que vai resolver. Então você aí pega o link, curta, comente, porque depende disso. Toda vez que você curte, que você comenta, o algoritmo entende que isso é relevante, que esse canal tem importância, tem um conteúdo bacana. Quando você compartilha, a gente chama... sair da bolha, né? Chama sair da bolha, furar a bolha, chegar para outras pessoas, e aí cada vez mais a gente vai ter o contraponto, porque também não adianta ficar, só tem bolsonarista, Nicolas. Então você tem agora a possibilidade, a tarefa revolucionária de pegar esse link, compartilhar nos seus grupos, curtir, comentar, deixar um comentário, aí vai ser muito importante para o canal e para a comunicação de esquerda no Brasil. E como diria Deus e o diabo, nem toda alma está perdida, ela está ali para ser conquistada. Valeu, galera. Valeu, galera.